Meu nome é Luciano, eu sou Scrum Master aqui nas Apps. Eu trabalho com várias equipes em diversos projetos diferentes e um dos projetos que eu estou desenvolvendo é desenvolver a área de FinOps aqui dentro da empresa. Para falar de FinOps, a gente precisa falar um pouco do problema que o FinOps vem solucionar. E o problema é um problema de uma era nova, da era da nuvem. É um problema que apareceu por causa do boom que existiu nas diferentes empresas para utilizar a nuvem. Então, como é que funciona? A nuvem, ela traz muita flexibilidade, ela é extremamente elástica no momento em que você precisa aumentar ou diminuir a utilização. Você consegue fazer diversos tipos de processamento, diversos tipos de atividades diferentes dentro de um único ambiente, com a facilidade de um clique para você contratar cada um desses serviços. Tudo é muito fácil, tudo é muito simples. É muito fácil inovar quando você está utilizando a nuvem. Porém, a nuvem ela traz algumas situações que precisam ser observadas e endereçadas. A primeira situação é o seguinte: tradicionalmente, na TI tradicional, o departamento de TI era responsável por definir quais eram os servidores que seriam comprados, qual o armazenamento que tinha que ter disponível, qual o poder de processamento que a gente ia ter disponível. E tudo isso era planejado com antecedência dentro do planejamento financeiro daquela empresa para aquele ano. Hoje em dia, mudou. Com o advento da nuvem, o programador passou a ter esse poder de decisão de o que é que ele precisa para poder fazer a inovação que ele está fazendo. É o programador que define com o poder de um clique, né, uma continha lá no cartão de crédito, o que é que ele vai utilizar de recurso para poder implementar aquela nova funcionalidade ou aquela nova ideia que está sendo implementada naquele momento. Com isso, a gente passa a ter um problema. O departamento financeiro deixa de ter visão do que está sendo gasto com infraestrutura, do que está sendo gasto com a TI. E isso pode trazer um problema de controle muito grande para a empresa. Esse problema de controle pode gerar rombos enormes nos orçamentos e a gente pode ter uma aplicação que tenha recursos, que tenha clientes, mas uma aplicação que custa para a empresa muito mais caro do que aquele retorno que ela dá. Como é que a gente faz para evitar essa falta de controle? Um consórcio foi formado com diversas empresas que são tradicionais já na área de nuvem para fazer a criação de uma área nova de serviços. E essa área é a área chamada FinOps. FinOps é um modelo de operação para a nuvem. E ele vem trazer de volta para o departamento financeiro e para a TI o controle do que está sendo utilizado, quanto dinheiro está sendo gasto em infraestrutura, quem está gastando esse dinheiro, quais são os departamentos, quais são as aplicações que mais consomem, e com isso a gente consegue provisionar adequadamente o budget para fazer essa compra de infra, e a gente consegue também limitar a infraestrutura daqueles pedaços da empresa que usam pouco a nuvem. A ideia é simples, é juntar a área de tecnologia com a área de finanças e fazer com que essas duas áreas falem uma única língua. Como é que a gente faz isso? O FinOps ele foi estruturado em 3 fases. A primeira fase é a fase de informação. É aquela fase que vai dar visibilidade de quais são os gastos, quais são as áreas da empresa que estão gastando mais, como esse dinheiro está sendo investido, quais são os recursos que são de fato utilizados e quais são os recursos que são comprados, mas não são utilizados. Quais recursos podem ser trocados? Então, a área de informação ela vai gerar essa visibilidade para a área
de negócios, para a área financeira e para a TI, a fim de poder possibilitar uma tomada de decisão informada a respeito do que está acontecendo na nuvem. A segunda área é a área de otimização. A otimização vem com base nessas informações que foram coletadas, com base nessa visão em tempo real do que está acontecendo na minha nuvem, ela vem propor maneiras da gente otimizar o custo. E essas maneiras de otimizar o custo podem variar imensamente, tudo vai depender das finalidades para as quais a nuvem está sendo utilizada. Após o processo de otimização, a gente entra num processo de operação. E a operação, o que ela vem fazer é formalizar novamente os custos dentro do planejamento financeiro da empresa. Então você vai ter budgets, você vai ter reserva de dinheiro para conseguir fazer a compra dos recursos de nuvem que são necessários para a sua empresa, e você vai ter uma visão alinhada com os objetivos da empresa, você vai ter uma visão de longo prazo de se você está ou não conseguindo atingir aqueles objetivos com os recursos que estão sendo implementados e que estão sendo utilizados. Ou relatórios customizados que vão trazer a informação do quanto está sendo utilizado de cada um dos serviços de nuvem contratados. Quem está utilizando esses serviços? Quais são as aplicações que utilizam esses serviços? Quanto o serviço está sendo utilizado fisicamente? Beleza, eu tenho um serviço contratado, mas eu uso só 10% do tempo aquele serviço. Então tudo isso, esses relatórios vão trazer para a gente poder tomar as nossas decisões. A primeira estratégia é a estratégia de tagging. O tagging funciona da seguinte maneira: você vai dizer para cada um dos microserviços que estão rodando na nuvem qual é o departamento, qual é a aplicação, qual é a área da empresa que está fazendo a utilização. A gente pode usar diferentes combinações de informações para fazer o tagging. Uma vez que eu tenha esse tagueamento pronto, eu vou rodar durante um tempo e vou começar a capturar essa informação de consumo da nuvem atribuída a cada um das grandes áreas dentro da empresa ou a cada uma das aplicações que estão sendo utilizadas. Isso me ajuda a segregar o custo e me ajuda a direcionar esse custo, ou pelo menos dar a visibilidade do quanto do meu custo total de nuvem está sendo utilizado por cada uma das áreas. Isso me leva a fazer uma alocação de custo correta, que é a segunda estratégia. Essa alocação ela pode ser uma alocação de fato, onde eu vou cobrar das diferentes áreas aquele valor da nuvem, ou simplesmente informativa. Mas de qualquer maneira, é importante eu ter a visão de quais áreas estão gastando e o que está sendo gasto. Pois tem o momento da gente trabalhar medição. E na medição, eu vou ver o quanto está sendo utilizado de cada um dos serviços. Eu posso contratar um serviço e eu utilizo aquele serviço por uma fração do tempo que ele está disponível. Eu posso contratar um serviço onde eu gero uma instância daquele serviço e aquela instância fica ativa por um tempão, sendo que eu vou utilizar ela pontualmente. Um exemplo disso imagina que você precisa fazer uma consulta num banco de dados, alguma informação que só é atualizada uma vez por dia. E eu tenho aquela instância de banco rodando o tempo todo. Eu estou pagando por aquela instância rodando o dia inteiro e eu vou utilizar ela só num determinado momento do dia, no momento em que eu preciso fazer aquela atualização. Não faz sentido eu ter isso. Então eu vou fazer a medição do quanto eu estou usando aquele serviço. Eu vou conseguir também, depois de um tempo fazendo essa medição, depois de algumas semanas fazendo essa medição, eu vou conseguir prever, gerar uma informação de previsão de o quanto eu vou utilizar daquele determinado recurso ao longo do tempo. Eu posso, nessa previsão, ter uma visão de sazonalidade da utilização do recurso. Eu posso ter uma visão de carga do recurso ao longo do dia, ao longo do tempo, ao longo das semanas e dos meses que eu estou utilizando. Eu posso ter diversos tipos de previsão.
E essa previsibilidade vai me ajudar lá na frente, na fase de operação, a estimar o quanto eu vou gastar, a gerar os budgets que eu vou precisar para aquele determinado serviço. E a última estratégia é reports. Os reports eles vão pegar toda essa informação que a gente gerou nessa primeira fase de informação, consolidar e levar essa informação em diferentes formatos para os diferentes públicos. Para a área mais técnica, eu vou levar uma informação mais técnica. Para a área financeira, eu vou levar uma informação mais voltada para o financeiro. Para a área de tomada de decisão, para a área executiva da empresa, eu vou levar uma informação que suporte a tomada de decisão. Então, com isso, eu gero toda a cadeia de informação necessária para a gente poder operar o FinOps. Essa implementação, ela pode levar de alguns dias a algumas semanas, dependendo da complexidade da nuvem que a gente está falando, dependendo da quantidade de serviços e dependendo da quantidade de provedores com os quais a gente vai estar lidando. A próxima fase do FinOps é a fase de otimização. Essa fase de otimização, ela vai pegar aquela informação que nós recolhemos na fase de informação, na fase de visibilidade, e a gente vai trabalhar com aquela informação para melhorar a maneira como a gente está utilizando os recursos de nuvem. E a primeira coisa que a gente vai começar a olhar é recursos que estão acima ou abaixo daquilo que a gente realmente precisa, né? Então são os recursos que estão super provisionados ou subprovisionados. Pensa no seguinte, se eu estiver falando de storage, armazenamento de dados, e eu tenho uma informação que eu acesso esporadicamente ao longo do dia, ou que eu acesso esporadicamente na utilização da aplicação, eu não preciso ter essa informação armazenada num servidor de SSDs. Eu posso ter essa informação armazenada em HD. Então, eu não preciso ter, se não for vital eu ter um acesso rápido ao dado, ter um acesso quase que instantâneo, eu posso fazer o provisionamento em HD. E isso diminui o custo do provisionamento desse serviço de armazenamento. Um outro exemplo, eu posso ter um processamento que não demanda tanto poder de processamento quanto eu posso ter imaginado inicialmente, ou que demande muito mais poder de processamento do que aquilo que foi imaginado inicialmente. Então, o que eu posso fazer é melhorar o meu poder de processamento, investir melhor o dinheiro que eu estou usando com poder de processamento, ou redirecionar, recanalizar os investimentos que eu estou fazendo para aumentar o poder de processamento e reduzir outra coisa que não seja igualmente necessária. Um outro ponto é eu ter uma visão dos serviços que não são utilizados. E esses serviços que não são utilizados, eu remover do meu plano de nuvem. Isso também vai me ajudar a reduzir custo. Embora todos os planos de nuvem façam a cobrança pela utilização, mas se eu tenho recursos que são pouco utilizados, ou utilizados, algum recurso que eu tenha instanciado inicialmente, tenha utilizado em algum momento, e depois disso, aquele serviço, embora ele esteja ativo, ele não é mais usado na minha aplicação, eu estou gastando dinheiro usando aquele serviço, e eu não preciso gastar dinheiro para usar aquele serviço. Então, eu vou checar lá na minha visão de informação quem está acessando quais serviços e quando esse acesso está acontecendo. E aí eu tiro aquele serviço do ar. Tá? Ou, por exemplo, aquele outro exemplo que eu dei de um banco de dados que é acessado só em alguns momentos durante o dia. Né? Um sistema que é atualizado uma vez por dia. Eu não preciso ficar com esse banco de dados de pé o tempo todo. Então, eu faço um planejamento, faço algum tipo de trigger que levanta o serviço do banco de dados no momento em que eu vou fazer a utilização e depois eu tiro o serviço do ar. Tá? Tudo isso vai me ajudar a economizar com serviços que não são utilizados. Outra estratégia é eu trabalhar com a automação. Eu posso
fazer esse levantamento e derrubada dos serviços que são menos utilizados, por exemplo, usando robôs, usando pequenos serviços automatizados que façam o trigger daqueles serviços mais robustos no momento em que eu preciso deles. Outra estratégia é fazer a automação da utilização dos recursos. A automação, ela vem ajudar a gente a utilizar o recurso certo no momento certo. Então, a hora que eu tenho serviços que ficam monitorando o que eu estou fazendo na nuvem e qual é o recurso que é necessário naquele momento, e aí aquele serviço chama um outro serviço que é mais caro, que é mais custoso e que vai ser necessário naquele momento, isso também me ajuda a otimizar a utilização daquele serviço e me ajuda a reduzir custos. Uma outra estratégia é eu fazer a compra de instâncias reservadas. Uma vez que eu tenho uma visão de forecast, uma visão de previsão do quanto eu vou utilizar de determinado serviço da nuvem, eu posso fazer uma compra planejada desse serviço. E essa compra planejada, ela me custa até 43% mais barato do que me custaria eu fazer uma instância sob demanda. Então, essa compra planejada, essa instância reservada, eu posso fazer a compra dessas instâncias com até 3 anos de antecedência e isso vai reduzir drasticamente o custo daquele tipo de serviço para o meu orçamento. Outra estratégia é eu fazer o right sizing, é eu fazer o dimensionamento adequado do serviço para aquele tipo de aplicação que eu estou utilizando. Então, eu não vou dimensionar nem a mais e nem a menos, e isso vai me ajudar também a investir corretamente no serviço que eu preciso. Volto naquele exemplo em que eu armazeno um dado que é acessado esporadicamente, que eu não preciso de uma super velocidade de acesso. E não tem por que eu fazer esse armazenamento dentro de um serviço de SSD que custa muito mais caro do que um serviço de HD. E, não menos importante, é fazer comparação de preços. Eu posso ter serviços que são semelhantes, mas que têm custos diferentes. Então, dependendo do sizing que eu faço para aquele tipo de aplicação, eu posso ter custos radicalmente diferentes para o mesmo tipo de poder de processamento, por exemplo. Então, isso me faz, de novo, aplicar corretamente o meu custo, aplicar corretamente o dinheiro que eu estou gastando para o recurso de nuvem. A próxima fase é a fase de operação. Na fase de operação, nós vamos trazer o negócio para dentro da nuvem, né? Mas uma visão de negócio de longo prazo, uma visão de business de longo prazo. O que essa visão de business vai fazer para a gente? Ela vai traçar objetivos de crescimento, objetivos de melhoria na performance, objetivos de quantidade de acessos no futuro. E com esses objetivos eu vou conseguir melhorar a maneira como eu provisiono dinheiro para fazer a compra do serviço de nuvem. Então, o primeiro passo é estabelecer esses objetivos para a nuvem. É eu entender onde eu quero chegar naquela aplicação, onde eu quero chegar naqueles serviços que eu estou disponibilizando e quais são os recursos que vão ser utilizados para isso no longo prazo. Uma vez que eu tenho esses budgets definidos, esses orçamentos definidos, eu vou fazer o alinhamento, né, do custo que eu tenho com nuvem com esses objetivos. Fazer a visão de o quanto daquele objetivo já está atingido, o quanto daquele objetivo ainda eu preciso correr atrás e o como eu estou investindo na nuvem, se o ritmo que eu estou investindo é o ritmo adequado para eu chegar naquele objetivo que eu preciso. E se alguma coisa mudar no meio do caminho, eu preciso retraçar esses objetivos e voltar a fazer esse acompanhamento. Eu preciso ter governança, eu preciso ter relatórios periódicos que mostrem o como está o consumo do budget que foi reservado para a nuvem, que mostrem o como
eu estou crescendo a minha aplicação, como eu estou crescendo a utilização da minha aplicação e o como isso está fazendo, o retorno que isso está trazendo para o negócio. Uma vez que eu tenha todas essas visões comparadas, eu consigo dizer se eu estou indo bem no meu custo de nuvem ou se eu não estou indo bem. Veja, somente aumentar o custo da nuvem não significa que eu tenho um problema. Se nós formos pegar a utilização de um serviço online qualquer, aí, por exemplo, Uber. Uber, quando foi lançado, eu tinha pouquíssima gente utilizando. Com o tempo, esse negócio foi ganhando escalabilidade, muito mais gente passou a utilizar o serviço e, portanto, muito mais recursos de nuvem são necessários para que eu consiga prover o serviço para mais gente. Então, eu tenho o aumento do custo da nuvem por si, não é necessariamente um problema. Mas eu preciso ter algum tipo de indicador que mostre o quanto me custa a nuvem por usuário. E esse valor, ele tem que ser um valor constante ou um valor que caia ao longo do tempo. Ele não pode ser um valor que aumente radicalmente de um momento para o outro, porque isso me faz perder controle da nuvem. A menos que eu esteja implementando uma nova tecnologia, esteja implementando uma nova funcionalidade, e aí neste primeiro momento eu vou ter uma oscilação do custo. E, por último, sempre melhorar. Então, sempre procurar otimizar, sempre procurar melhorar a maneira como os custos de nuvem estão sendo alocados, melhorar a maneira como as aplicações estão sendo construídas, melhorar o tagging o tempo todo, evitar que exista aplicações que não estejam tagueadas, porque com isso eu melhoro a minha visibilidade. Se eu tenho aplicações que não estão sendo tagueadas, eu deixo de ter visibilidade de como aquele custo está sendo consumido e uma fatia do custo de nuvem deixa de ficar claro para a equipe executiva, para a tomada de decisão, deixa de ficar claro para a equipe financeira, para a alocação dos recursos, e deixa de ficar claro para a equipe de TI também. Então, é muito importante que a gente acompanhe os diversos indicadores que vão ser criados no momento de visibilidade, periodicamente, e faça a melhoria periódica da performance desses indicadores. Eu vou contar para vocês um case. É um case que foi apresentado no AWS Summit há pouco tempo atrás, e é o case do Nubank. O Nubank, quando ele começou a jornada de FinOps dele, há 3 anos atrás, ele começou essa jornada sem ter visibilidade nenhuma do quanto eles estavam gastando e com uma tendência de explodir o custo de nuvens nos próximos meses de utilização. Qual foi a estratégia que eles adotaram bem por alto? A primeira coisa que eles fizeram foi passar pela fase de visibilidade e nessa fase de visibilidade eles estabeleceram um indicador muito importante que é um indicador de custo de nuvem por cliente. Então, é um índice que eles criaram que pega uma massa de clientes e divide o custo de nuvem por essa massa de clientes. Com isso, eles conseguiram monitorar ao longo do tempo como o custo estava crescendo para cada X quantidade de clientes que eles obtinham a mais e conseguiram ter uma visibilidade de qual era a tendência para os próximos meses. O Nubank estabeleceu uma estratégia de tagging muito agressiva. E a estratégia deles era que, nos próximos 3 meses, a partir do momento que eles iniciaram, eles tinham que ter, no máximo, 10% das aplicações sem tagging. E isso era cobrado fortemente de todas as equipes. Naquele momento, eles tinham aproximadamente 90 serviços online, 50 squads trabalhando e criando novos serviços, atualizações de serviços existentes. Os custos estavam crescendo de uma maneira descontrolada, como eu comentei. Eles estavam sem visibilidade do que estava acontecendo, não tinham uma estratégia definida e estavam com uma demora extremamente grande entre um deploy de uma parte nova da aplicação e o outro. Bom, depois que eles aplicaram a estratégia de FinOps, 3 anos depois da aplicação do FinOps, eles mantiveram ou tiveram uma redução muito pequena no custo de nuvem por cliente,
Mas, por outro lado, no momento, eles têm mais de 250 serviços em operação. Ou seja, a quantidade de serviços quase que triplicou, né, cresceu 2,5 vezes, e eles ainda estão mantendo o custo de nuvem que eles tinham lá no começo do trabalho. Hoje eles revelam que eles têm muito mais do que 50 squads trabalhando. Tá? E isso faz com que a gente perceba qual é o risco que existe de não ter o controle do que está sendo utilizado, dos recursos que estão sendo utilizados na nuvem. Imagina que cada uma dessas squads está habilitando e desabilitando serviços o tempo todo. E eu tenho que ter um controle muito próximo do que está acontecendo, porque senão eu não consigo ter uma visibilidade dos custos que isso vai incorrer nos meus próximos meses. Hoje eles têm custos previsíveis, uma visibilidade muito boa de como eles vão crescer os serviços de nuvem que eles estão utilizando. As principais estratégias que eles utilizaram foram tagging muito agressivo logo no começo, compra de instâncias reservadas, right sizing, tá? Só para falar algumas. E hoje eles conseguem fazer mais de 50 deploys de correções ou de novas funcionalidades por dia, de uma maneira praticamente instantânea, sem dores e sem ter saltos consideráveis no custo de nuvem. Então, isso é um case do FinOps bem aplicado, do FinOps bem feito e do tipo de resultado que se pode atingir. É isso que eu tinha para falar para vocês sobre FinOps e até o próximo encontro.